Olá, aqui é Mauro Penaforte e hoje nós vamos falar sobre voz de comando. Como ter voz de comando. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Bem, pode parecer que esse é um vídeo mais para homens do que para as mulheres. 35. Por que vocês guardam esse dinheiro dentro de casa? É algum pecado guardar dinheiro em casa? Não. Se não for declarado, não é pecado, não, né? É crime. E é mais para homens do que para as mulheres. Mas você, mulher, pode se beneficiar também sobre o conteúdo, porque eu não vou falar exatamente só de voz de comando. Vou te falar sobre as importantes inflexões da voz, tá? Não pode ir para Brasília. Você sabe o que acontece em Brasília. Então dá uma olhada. Eu já usei algumas coisas aqui até esse momento do vídeo para servir de exemplo para você. Então, preste atenção. A voz da gente, ela tem um tom normal. Tá? Eu vou mostrar o meu tom normal. Esse é o meu tom normal. Vou pegar uma frase qualquer. Vamos pegar uma frase. É importante trabalhar a sua voz. Olha essa frase. Essa é a minha voz normal. É importante trabalhar a sua voz. Eu tenho uma versão da minha voz que é mais aguda um pouco. É claro, há várias variações, mas eu tenho uma versão que é mais aguda um pouco. Então, é importante trabalhar a sua voz. É importante trabalhar a sua voz. Você percebe que ainda é a minha voz, é a identidade do Mauro Penaforte que está falando. Né? Voz é identidade, a gente fala. Tá? Então, óbvio, ainda é a minha voz quando eu estou falando um pouco mais fino, um pouco mais agudo do que o normal. Baixou um pouquinho o tom, certo? Agora veja bem, eu tenho uma versão da minha voz que é um pouco mais grave. E nessa versão mais grave, como é que ficaria? É importante trabalhar a sua voz. Então, tem uma versão normal, é importante trabalhar a sua voz. Tranquilidade, calma, só isso. Vamos subir lá e fazer o nosso com calma, com tranquilidade. Uma versão mais aguda, é importante trabalhar a sua voz. E uma versão mais grave, é importante trabalhar a sua voz. A gente pode pensar que a autoridade está em falar grave o tempo todo, mas a verdade é que a autoridade está em falar grave no final da frase. Você me deve essa. Não devo nada, delegado. Ah, você não me deve nada. Eu não devo nada. Não me deve nada. Não me deve nada. Que é diferente do que eu fiz agora. Normalmente, quando a gente quer ter rapport, a gente quer ter conexão, a gente afina a voz no final. Desse jeito que eu estou fazendo agora, para que você concorde melhor com o que eu estou falando. Nos entristecemos porque temos motivos para isso. No final, a minha voz fica mais fina do que o normal, certo? Eu posso manter um tom neutro o tempo todo. E eu posso ser didático com você, mantendo um tom que varia pouco ao longo da minha expressão, da minha exposição, da minha frase. Você sabe que uma das coisas que eu mais comemoro é justamente quando eu percebo que as pessoas não têm aqueles protocolos desagradáveis que distanciam pessoas. Certo? Tá prestando atenção nos tons que estão variando na minha voz? Eu estou usando de propósito. Se você assistir todos os meus vídeos, eu uso o tempo todo. E normalmente a minha voz é coordenada com a expressão que eu estou fazendo, para que faça sentido. Isso são anos de treinamento. E eu quero que você comece a treinar isso. A sua voz, ela não pode ser monocórdica, ela não pode ter sempre aquele mesmo tom em que você vai falando sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo ritmo, sempre com a mesma fala. Mesmo que a sua voz seja bonita, fica um troço esquisito, é estranho, a gente fica meio de saco cheio de estar ouvindo o tempo todo a pessoa falando no mesmo tom, nem aguenta ficar ouvindo o vídeo. Não tem gente assim? Tem gente assim. Tem pessoas que têm conteúdos fantásticos, mas não sabem usar a voz. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre a voz. Então, primeiro, a autoridade é dada pelo tom decrescente. A autoridade é dada quando você fala um pouco mais grosso no final. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Ah, não me deve, não. A autoridade é dada quando você coloca um tom mais grave no final. Por outro lado, se eu quero rapport, se eu quero que a pessoa concorde comigo, se eu quero que a pessoa goste de mim, né, que é o contrário da autoridade. Se eu tenho autoridade sobre você, eu não estou interessado se você está gostando, se você não está gostando, eu simplesmente vou falar o que eu tenho que falar e acabou. E é isso. E você vai fazer isso. Percebe que ficou mais grave no final? Mas se eu quero obter a sua simpatia e obter o seu rapport, eu vou usar frases e vou usar mais tons mais agudos, principalmente quando estiver no final da frase. Eu estou forçando um pouquinho a barra, tá até talvez artificial. Mas se você olhar em todos os meus vídeos eu faço isso. Há momentos de criar rapport e há momentos em que eu sou mais autoritário. Quando tem algum princípio que é muito importante você fazer, normalmente você vai notar
que eu uso uma voz um pouco mais autoritária, naturalmente, né? Então você tem que fazer isso. Isso é muito importante você fazer. Então observa, em todas essas frases, muito importante você fazer. Eu estou indo do mais agudo para o mais grave. Isso é tom de comando. Tá? Falar grave o tempo todo fica mono e você perde o efeito com o tempo. O que nós queremos é, se você quer ter um tom de comando de voz, você precisa treinar para falar normal e ficar mais grave no final. Falar normal e ficar mais grave no final. Qualquer frase, você pode pegar um texto qualquer e ir treinando. Pega qualquer texto de qualquer livro, por exemplo, e diz que você vai ler. Né? Eu tenho aqui à minha volta, no meu escritório, eu tenho os pressupostos da PNL, eles estão escritos na parede aqui. Tá? Então, o mapa não é o território. O mapa não é o território. O mapa não é o território. Não existe fracasso, só existe feedback. Não existe fracasso, só existe feedback. Não existe fracasso, só existe feedback. Observa, são 3 maneiras diferentes de você falar. Uma neutra, uma que quer obter rapport, ficando com a voz mais aguda no final. Outra que quer comandar, ficando com a voz mais grave no final. Então, é só você treinar a falar um pouquinho mais grave no final de cada frase e você vai adquirir um tom de voz naturalmente de comando e liderança. Espero que a dica tenha sido boa para você. Se você gostou, dá um like aqui. Se você acha que alguém precisa desse conteúdo, compartilha esse vídeo. E se você gosta do meu conteúdo em geral, assina o nosso canal para você continuar recebendo as nossas notificações, ok? Um grande abraço, foi uma honra estar com você novamente. Que Deus te abençoe e até a próxima.